Olá, aqui é Cláudia Peters, mais uma vez com o Evangelho Simples. Hoje eu vou falar com vocês, de como eu perdi 6,350 kg, fazendo uma dieta, uma dieta básica, mas daquele jeito que Deus determinou e não do jeito que a gente está acostumado a fazer, né? E eu queria falar com vocês assim, que o que eu vou falar é muito simples, muito objetivo, porém você tem que estar ciente daquilo que você quer. Primeiramente, a oração. Tudo que nós formos fazer, faça em oração. Por quê? Porque em oração Deus ele ajuda você, ele vai nos ajudar a manter o foco. Então a primeira coisa que eu fiz foi orar a Deus, clamei ao Senhor, para que ele viesse me ajudar a perder, a eliminar. E eu falei para ele o motivo, por que eu não queria estar mais pesando o que eu pesava, Que eu já diminui, então não peso mais. Eu estava com 97 quilos e 700 gramas. Quando eu me pesei, falei, meu Deus, 97 quilos e 700 gramas é muito peso para uma pessoa que mede 1,60 e chegou a pesar, quando mais nova, 66 quilos. E eu tô com esse peso faz um tempinho já, eu tava com 92 e fui aumentando. E aí eu me preocupei, eu falei, não quero ficar com 3 dígitos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi orar ao Senhor, expondo essa minha fraqueza. Porque quando eu me olhava no espelho, eu me achava feia, gente. Aquilo me dava tristeza, sabe? Eu colocava uma roupa, não me achava bonita. Sinceramente, eu ficava olhando assim, falei, meu Deus, Eu achava que eu estava envergonhando meu marido, porque parecia um botijão de gás do lado dele. Então, isso tudo eu tô falando de mim, tá, gente? Eu me sentia muito para baixo em questão à autoestima. Eu nunca tive estima assim muito boa, Desde jovem, eu sempre fui muito crítica a mim. Mas de um tempo pra cá, ficou pior, sabe? A gente fica com muito... A gente começa a olhar ficando mais velha, E a autoestima comigo sempre foi um problema. Mas aí eu tinha melhorado tudo, quando mais nova, aí eu já tinha melhorado. Mas agora, quando eu olhava no espelho, eu tava meio baixa astral. Então eu achava que nada que eu colocasse estava bom, As pessoas olhando para mim falavam, não, agora tá de boa, tal. Mas eu mesmo não estava bem comigo mesma. E aí eu resolvi pedir ajuda pro Senhor. Porque eu já tinha ido pra academia, fiquei 1 ano na academia, gente. E eu não via nada, vou ser sincera, a única coisa que eu via é que eu não tava sentindo dor no corpo, eu tava bem, levantava, baixava, mas continuava gorda. Eu falei, gente, mas que droga é essa de eu estar treinando, fazendo as coisas e nada? E aí o Senhor, eu orando a Deus e falei, Deus, eu não tô vendo o resultado, não tô vendo coisa boa. Aí eu sentia dor no corpo, aí tinha um ciático, tinha um monte de coisa, gente. Eu falei, Jesus, nada resolve. Mas aí eu orei ao Senhor e o Senhor me abençoou de estar eliminando 6 quilos e 350 em 20 dias. Eu vou falar para vocês como é que foi, mas primeiro vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que fala do templo do Espírito Santo, que a gente tem que se preocupar com o nosso corpo, tá, gente? A gente não pode pensar só no espiritual. Eu gosto muito de orar, eu gosto muito de estar na igreja, eu gosto muito de profetizar, porque Deus me usa para isso. Eu amo estar na presença do Senhor, eu amo a palavra de Deus, só que a gente tem que se amar também, porque às vezes a gente se ama, mas vive até pouco tempo, vive pouco na casa do Senhor, porque foi a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, às vezes você não se cuidou, você se cuidou do espiritual, mas não cuidou do seu corpo. E o Senhor pede para que nós venhamos cuidar de tudo, não somente do espiritual. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que nós sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, e quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo pertence ao Senhor, a Bíblia fala isso. Então, nós temos o quê? Que cuidar do templo, e cuidar do templo é cuidar da saúde.
Não é só cuidar em oração, não é só cuidar em leitura. Também leitura, oração. Tudo é um todo, gente. É um todo. Não dá para dividir. Ah, eu só cuido do espiritual, mas eu não cuido da mente, eu não cuido do corpo, eu não cuido da saúde. Então nós temos que cuidar da nossa saúde. E aí, eu orando a Deus, primeiro ponto que eu fiz foi me abrir a Ele, mostrando como é que eu estava por dentro e que eu ia para uma missão. Mas para mim, para essa missão, eu precisava estar um pouco mais magra por causa de tudo aquilo que eu ia passar lá na missão, porque é um outro estado, é um outro povo, é uma outra comida. Então eu ia nós vamos estar 12 horas dentro de um barco, 3 horas dentro de um avião e mais não sei quantas horas para chegar na outro lugar, que é mais 12, acho que é mais 3 horas. Então, assim, ao todo ia ser uma viagem longa, quase um dia de viagem para chegar onde nós temos que chegar lá na nossa, no acampamento missionário lá. Então, só que eu não podia de qualquer forma, eu preciso me preparar espiritualmente, tenho que me preparar geograficamente para saber onde eu tô, como é que vai ser, eu tô tentando estudar isso. E também eu tenho que estar com um corpo bom. Então eu pensei em quê? Falei, vou orar ao Senhor e vou explanar isso, vou falar com Deus, vou me abrir. E eu falei para Ele tudo isso que eu precisava. E aí o Senhor começou a me dar estratégia. Primeiro, eu amo arroz e feijão. Primeira coisa que Deus falou foi assim, ó, diminua o arroz e feijão. Diminua. Falei, mas eu amo arroz e feijão. Mas o Senhor foi tão bom comigo que Ele tirou essa gana de arroz e feijão. Por Deus, um dia antes de eu orar, eu não ficava sem arroz e feijão. Depois que eu orei, essa gana saiu. Por isso que eu falei que a oração, ela vai te ajudar ao propósito. Aquilo que você precisa. Então, meu propósito é estar 10 quilos mais magra lá para ir para Marajó em outubro. Mas o Senhor é tão bom comigo, foi tão bom que Ele já tirou essa vontade de comer arroz e feijão. Tirei o arroz e feijão da minha vida, porque era o que me engordava. Porque eu gosto de arroz, eu comia muito à noite. Troquei esse arroz e feijão. Não fiz nenhuma loucura não, gente. Continuo comendo todo tipo de carne que você pode imaginar. Como ovo, como porco, como peixe, como frango, vaca. Então tudo eu como. Como tudo que é de carne, tudo que é proteína eu como. Porém, eu tirei o arroz. O que eu coloquei no lugar do arroz? Batata, que é mais barato, né? Batata comum. Às vezes eu coloco uma banana junto, né? Às vezes eu coloco sempre salada, a salada sempre tem junto, couve, verduras, verdes, eu como bastante isso. Então, foi isso que eu faço na janta e no almoço. Mudei também horário de alimentação. Tem que tomar muito cuidado com a alimentação. A minha alimentação, ela termina às 6 horas. Então, 5h30 nós já estamos jantando em casa. Para ter esse período de digestão antes de dormir. Ai, mas é muito tempo. Isso, é muito tempo. Quando chega umas 9, 10 horas, eu como às vezes uma pipoquinha, faço uma pipoca e como. Faço um chá. Às vezes eu tenho um pão caseiro que eu sei fazer. Tem no canal lá, que eu tenho um outro canal chamado Cozinhando com a Cal. Tem um pão caseiro que não vai farinha branca. Lá também você vai, eu como, lá também você vai ter, se você quiser. E eu faço esse pãozinho como um pedacinho de pão, às vezes com queijo, com mussarela, se eu tô com fome à noite. Então, eu comecei a trabalhar isso em mim, horários de comida e o que eu como. O que eu tomo de café da manhã? No café da manhã eu tomo café preto, sem açúcar. Eliminei o açúcar, gente, tirei o açúcar. Ah, como chocolate? Como, às vezes eu como chocolate. Não foi assim também, tirei tudo. Eu diminuí as coisas, tá? Diminuí tudo. Parei de ser aquela pessoa que come tudo junto. Não, diminuí. Faço um pudim de vez em quando eu como, depois do almoço. Mas não fico direto comendo doce. E não fico direto comendo muita coisa. Eu como aquilo. Coloco lá uma porção de carne. Coloco a batata e coloco, às vezes, uma banana, às vezes é a batata e uma salada verde, com tomate, isso sempre em casa tem, a gente come muito, salada verde com tomate. Então, foi isso que eu fiz, tomo bastante água, preciso tomar água, tá, gente? A água, ela é primordial, você tomar água, e o horário, tomei o horário. Então, assim, você tem que agir, primeiro você tem que orar ao Senhor, pedir ajuda mesmo, porque eu sei que nem todo mundo consegue, gente, é muito difícil.
Só que se você seguir essas regras de comer antes, não comer tão tarde. Ah, mas eu vou ter que ir para a igreja à noite. Tenta comer antes de ir para a igreja, é assim que eu faço. Só no domingo que não dá porque eu vou muito cedo. Mas no dia de semana, você pode ter certeza, eu vou jantada para a igreja. Por quê? Porque quando chega a noite, se eu tiver alguma fome, alguma coisa, eu vou e como alguma coisinha. Então, a gente tem que estar ciente de que quando você quer uma coisa, você tem que se comprometer a fazer. Se você faz direitinho, e eu fiz durante 20 dias direitinho. E exercício físico. Você vai falar, e o exercício físico? Faço. Ou você, eu não sou meio preguiçosa para exercício físico, mas eu faço. Às vezes eu pego 3 dias, às vezes eu pego 5 dias, entendeu? Mas eu faço o exercício. O exercício, ele não vai fazer você perder peso, eu vou falar para você. O exercício, ele vai fazer você o quê? Pegar músculo, você vai exercitar, então tudo aquela, né, porque você tá perdendo peso, não ficar tudo, né, mole, você vai pegar uma força. Então, eu faço um exercício de perna, exercício de braço, mas em casa mesmo. Eu tenho aqui o aplicativo lá e eu faço em casa. Então, é simples. Então, mas o que foi que me fez ter essa determinação, vou falar para vocês, foi Deus. Primeiramente foi Deus, quando Deus falou comigo nessa palavra, que o templo é do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que a gente cuida, né? Jejum também, eu coloquei jejum intermitente também. 2 vezes por semana eu faço um jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Eu pego e tiro toda a alimentação pela manhã. Como eu como 5h30, 5h30, 6 horas eu já tô comendo, depois eu não como mais nada, aí eu só tomo líquido. Eu tomo chá, tomo café com leite, tudo que é líquido, sem açúcar, tá, gente? O açúcar, ele é um veneno pra nossa vida, então tire o açúcar. Usa adoçante, tem gente que usa mel, eu não uso nada. Falei, já que tem que tirar, eu tiro tudo mesmo. Então, eu passo esse dia, e aí eu não tomo café, quer dizer, o meu café é o café preto, e só, não como nada, e vou só almoçar no outro dia. Qual é o almoço? Uma proteína, uma batata como carboidrato, ou mandioca também, eu coloco mandioca, batata doce eu não usei ainda, mas se tiver eu coloco no lugar, então você tem que colocar esse tipo de coisa, tirar o arroz, tirar o feijão e colocar. Você vai ver que o seu corpo vai ficar mais leve, e você vai se sentir, e aí você vai perdendo peso, você nem percebe. Porque você não vai sentir fome. Você não sente fome. Ah, eu tô com uma fominha lá. Faz uma pipoquinha, eu faço uma pipoca. Normalmente eu sou apaixonada por pipoca salgada, então eu vou lá, eu tenho uma maquininha de pipoca, né? Aí eu vou lá, tiro, que não fica com gordura nem nada, né? O ruim é que não pega sal, né? Mas a gente dá um jeitinho e come a pipoquinha. Então, assim, eu como uma pipoca, eu tomo um chá pra matar a fome. Tá com fome? Come uma banana, né? Quando dá umas 10 da manhã, eu como uma banana quando eu tô com fome. Se eu não tô, eu não como. Mas na maioria, dá aquela fome 10, 10 e meia, como uma banana. Então, assim, foi uma coisa que eu perdi, eliminei 6,3 kg sem sofrimento. Então, eu tô passando isso pra você, o vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Como você pode estar vencendo a obesidade, gente. Eu tenho certeza que daqui uns meses, até para Marajó, eu acredito que eu já eliminei os 10 quilos que eu preciso eliminar pela minha saúde também. E para chegar lá bem, saudável, né? Poder brincar com as crianças lá, poder fazer o melhor de mim, não só espiritual, mas também fisicamente para aquelas crianças, tá bom? Espero ter te ajudado, gaguejei, TT. Espero ter te ajudado nesse processo, tá? Daqui 1 mês ou 2, talvez eu faça outro, falando um pouco mais de quanto eu eliminei, tá bom? Depois disso, porque assim, o pessoal fala que isso é um pico, né? Quando vem muito forte, depois dá uma regredida, quer dizer, você não perde tanto peso como você perdeu agora, porque foi um choque pro meu corpo. Mas eu acredito que até outubro eu consigo sim eliminar meus 10 quilos. E se você quiser, fala comigo aí, fala, Cláudia, eu não entendi, dá um toque mais, quiser mais uma ajuda aí, põe aí nos comentários que eu te ajudo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.